Muito bem, hoje eu resolvi, aproveitando que todos aqueles que, acredito eu, né, todos aqueles que têm par, acho que só você que não Só trouxe eu que não a, trouxe que a. não veio acompanhado, mas de resto, é, todo mundo que costuma frequentar o grupo trouxe o seu par, e eu resolvi quebrar o protocolo da catequese e falar sobre um outro assunto hoje, né? Aproveitar que estamos todos reunidos numa uma circunstância um pouco diferente do normal. Eu decidi na aula de hoje falar sobre o amor romântico, tá? Especificamente sobre o amor romântico. Por vários motivos. Primeiro, porque ele é muito importante. Segundo, porque é muito legal falar sobre isso. E terceiro, porque é um assunto do qual se fala pouco. Fala-se muito sobre a necessária moralidade, castidade que envolve as relações humanas. Fala-se muito sobre o amor da caridade, o amor perfeito, mas fala-se pouco sobre o amor romântico, né? E por que que isso acontece? Isso acontece normalmente porque em certos ambientes sociais e religiosos um pouco mais rigorosos, as pessoas elas têm um receio do amor romântico, elas têm um receio em relação aos sentimentos românticos, né? É como se eles fossem um risco, como se eles fossem um perigo. Eles podem ser de fato um risco, podem ser de fato um perigo, mas eles não são uma coisa ruim. Os sentimentos românticos, eles são uma coisa boa. Eles são algo que foi criado por Deus, né? Então, muitas vezes, nesses ambientes aos quais eu me refiro, em nome da ordem, em nome da disciplina, em nome da objetividade da vida espiritual, as pessoas têm a tendência de evitar emoções mais intensas, os chamados, né, encantamentos sentimentais, a saudade romântica, a alegria afetiva, etc., né? Como se fossem coisas secundárias, como se fossem coisas perigosas, e às vezes até como se fossem coisas bobas, como se fossem coisas de criança, de adolescente, e na verdade não são, né? Pessoas muito melhores do que nós na escritura, muito mais santas do que nós, arderam em amor romântico, conforme a Sagrada Escritura, né? Então, vejam vocês, primeiramente, né, sobre o amor em si, o amor afetivo entre o homem e a mulher. Ele é um ato da vontade? Sim, tá? Ele é um ato da vontade. Mas ele não é um ato frio da vontade, tá? Ele envolve de maneira legítima e de maneira necessária, ele envolve as emoções. Ele envolve o coração, ele envolve os afetos, ele envolve a sensibilidade emocional. Vejam vocês, por exemplo, o Papa Paulo VI, quando ele fala, né, na Gaudium et Spes número 3, ele fala do homem na sua totalidade, ele fala corpo e alma, coração e consciência, inteligência e vontade. Ou seja, não é só alma, é também corpo. Não é só consciência, é também coração. Não é só inteligência, é também vontade. Tudo isso faz parte do ser humano, tudo isso foi criado por Deus, o ser humano foi criado dessa forma, tá? Então, além de conceber as vantagens e de conceber as conveniências do relacionamento amoroso, o bem-querer, a alegria na presença da pessoa amada, o frio na barriga, as borboletas no estômago, né, que se costuma dizer, o encantamento emocional, sentimental, tudo isso faz parte da experiência humana do amor. Isso não é coisa ruim, isso é coisa boa. Muito boa, diga-se de passagem. Se vocês forem ler, se já não leram, a Divina Comédia, o último verso da Divina Comédia, o último, lá no volume 3, Paraíso, canto 33, o último verso.
Diz ali, o amor que move o sol e as outras estrelas. Tamanha a força que o amor romântico tem. E assim, isso foi querido por Deus. Isso não é um acidente de percurso, não é uma mazela da existência humana. Foi Deus que, quando criou o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. É ruim. Por isso, eu vou lhe fazer uma mulher, uma ajudadora, uma companheira. Então, desprezar essa dimensão emotiva, sentimental, afetiva, emocional do amor não purifica o amor. Pelo contrário, empobrece o amor. Tá? Vejam vocês, não sei se vocês conhecem algum caso de conhecer um casal que esteja casado já fielmente há décadas, mas sem romantismo. Um tratamento frio, nós conhecemos. Um casal que está casado aí há 66 anos. Né? 66 anos. Casados ali, não se largam, mas também não se carinham. Não há romantismo, não há calor naquela relação. E outro casal, talvez com a mesma quantidade de tempo de relacionamento, já de pessoas idosas, que tem esse carinho romântico, esse afeto tal, né? Basta que a pessoa analise e fale assim, qual dos dois eu gostaria de viver? Eu não conheço ninguém que diz, não, eu escolheria aquele ali que ficou esse tempo todo, mas não tem carinho. Porque as duas coisas não são excludentes, é perfeitamente possível viver dessa forma. Não há que se escolher entre a fidelidade e o romantismo. Não, as duas coisas elas não são inimigas, elas não são concorrentes excludentes. Vejam vocês que a doutrina católica, a doutrina cristã jamais ensinou que o sentimento romântico seja inimigo. Ele pode ser perigoso? Pode, mas ele não é um inimigo, né? O que a doutrina sempre afirmou é que sozinho esse sentimento não sustenta o amor do casal. É preciso mais do que isso. Mas ele também não pode faltar, né? Então, vejam vocês na Humanae Vitae, onde o Papa Paulo VI falou sobre a contracepção, no número 9 ele diz o seguinte: o amor conjugal, diz a Igreja, é ao mesmo tempo espiritual e sensível. Duas coisas. E não pode ser diferente, porque nós somos alma e corpo também. Então não basta conhecer, é preciso sentir também. Sim, sentir. Isso não é sentimentalismo, isso não nem me lembro outras palavras que ultimamente são usadas para descrever tudo que tem relação com sentimento. Não! Isso é ser humano, nós não somos anjos, nós somos seres humanos. Dotados da capacidade de sentir para o nosso bem e para a glória de Deus. O Papa Paulo VI ele prossegue dizendo, né? O amor conjugal não é um simples ímpeto do instinto ou do sentimento e tampouco um simples ato da vontade livre. As duas coisas. Ele é um ímpeto do instinto, ele é um ímpeto do sentimento e ele também é um ato da vontade livre. Tudo isso junto. O que é que a doutrina sempre acautela a respeito do sentimento? É que ele precisa ser ordenado pela razão. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, do que pode acontecer quando ele se desordena, mas o sentimento ele precisa ser ordenado pelas faculdades superiores da alma, né, a inteligência e a vontade. Então ele tem que ser esclarecido pela inteligência para você não amar romanticamente aquele ou aquela que não pode ser amado ou amada, e também não de maneira descontrolada, desordenada, e precisa também, o amor romântico, o amor conjugal, ele precisa ser fortalecido pela vontade. Por quê?
porque ele é volúvel e oscilante, e é preciso continuar amando mesmo quando não se está sentindo. Então, por um lado, entra, né, a prudência da inteligência, a prudência da razão, e do outro entra a perseverança da vontade. O relacionamento conjugal, quem é casado sabe, o relacionamento conjugal ele tem fases e fases. Existem fases de intenso nível emocional e existem fases de frieza, existem fases de distanciamento, de aridez sentimental, aridez emocional. E nesses períodos é preciso continuar amando romanticamente, mesmo quando não se está sentindo. Por isso que precisa da vontade também. Ele não é autossuficiente, né? E ele também não é perene, ele é intermitente. Ele vai, vem e etc. Então é preciso, né, tê-lo, preservá-lo, mas estar pronto para os momentos em que ele faltar. Por isso, a ordenação da inteligência e o fortalecimento pela vontade. Tanto é verdade que, vamos ler brevemente a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde São Paulo fala do amor, da caridade no caso, né? Fala o seguinte, né? A caridade é paciente. A caridade é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo perdoa, tudo acredita, tudo espera e tudo suporta. Então, vejam essas palavras, né? Paciência, suportar, acreditar, esperar. É disso que eu estou falando nesse momento, das ocasiões em que o sentimento falta. E é preciso suplementá-lo com a vontade. Esperar, perdoar, acreditar, ter paciência. O que não significa de maneira nenhuma abrir mão do amor romântico. Lembrando, são as duas coisas, a emoção e também a vontade, a decisão racional. O amor romântico, ele é belo, ele é bonito. O ouro é sempre bonito, sempre, aonde quer que ele esteja. Pouco importa quem está com ele na mão. Nada consegue tirar a beleza dele, porque ele tem uma beleza própria, um brilho próprio. Esteja ele moldado ou não, esculpido ou não, num adorno ou não, o ouro é sempre bonito. E o amor romântico, ele é assim. Ele é bonito por si só, ele tem uma beleza própria, ele tem uma luminosidade própria. O amor romântico, ele tem a capacidade, por exemplo, de tornar um sacrifício suportável, um grande esforço suportável. Quem não lembra, por exemplo, da história de Jacó e Raquel, onde ele precisa esperar 7 anos para se casar com ela, e a escritura fala, mas estes 7 anos tornaram-se como apenas alguns dias por causa do seu amor por ela. O amor romântico, ele tem essa capacidade, né? A capacidade de tornar o sacrifício leve, suportável. O amor romântico, ele é capaz de tornar a entrega algo doce. O amor romântico, ele faz com que a pessoa não tenha medo de se abrir, não tenha medo de se revelar, não tenha medo de se expor, porque ela ama. E ela gosta dessa vulnerabilidade que faz parte do amor romântico.
O amor romântico, ele torna a convivência desejável, querida. Eu quero estar perto daquela pessoa. Quando você está perto daquela pessoa, você gostaria que aquele momento não acabasse, porque aquilo é desejável, é agradável. É legal estar aqui, é bom estar aqui, é melhor estar aqui com você do que estar em outro lugar. Poderia estar no espaço, num módulo lunar, velejando num barquinho no Caribe, num hotel 1000 estrelas em Dubai, mas prefiro estar aqui. Né? Então, o amor romântico ele tem essa capacidade de aproximar, de aquecer, de humanizar, de tornar a vida colorida. Quantas vezes a gente já não ouviu esse tipo de expressão, né? Ai, minha vida parecia que era tudo preto e branco. Depois que você apareceu, é como se tudo ganhasse cor. É como se tudo ficasse mais bonito. A pessoa ri à toa. A pessoa sorri à toa. Nossa, como... eu me lembro no trabalho, quando aparecia uma situação assim, que as mulheres falavam para as outras, né? Nossa, como a mulher fica mais bonita quando está apaixonada, né? Ou até perguntava, você tá apaixonada, fulana? Nossa, você tá mais bonita, tá com semblante... Porque o amor romântico, ele faz isso, né? Ele faz isso. Na encíclica Deus Caritas Est, no número 2, o Papa Bento XVI, ele fala sobre o amor entre o homem e a mulher, no qual o corpo e a alma concorrem indivisivelmente. Não há como separar. No amor romântico, no amor conjugal, no amor afetivo entre o homem e a mulher, não há como separar a dimensão sobrenatural da alma e a dimensão sensível do corpo, dos afetos corporais. E ele diz que isso é uma forma exemplar de amor. Por quê? Porque provém de Deus e Deus é amor. O próprio amor de Cristo pela igreja, ele é representado pelo amor dos cônjuges. É grande este mistério, quando fala do amor dos cônjuges, capítulo 5 da carta aos Efésios, né? É grande este mistério, refiro-me a Cristo e à igreja. Então, sem o amor romântico, o amor pode permanecer? Sem o amor, ou melhor, sem o sentimento romântico, o amor pode permanecer? Pode. Na forma do compromisso, na forma do pacto, na forma da justiça. Mas ele permanece, né? Daquela maneira fria, né? Daquela maneira inexpressiva, daquela maneira insossa, aquela maneira sem graça. Pense você, por exemplo, né? Você precisa nutrir-se das vitaminas necessárias para a sobrevivência do seu corpo. Você prefere fazer isso através de uma refeição que você goste? Ou você prefere fazer isso através de comprimidos de vitamina? O efeito vai ser o mesmo, você vai se nutrir das vitaminas que você precisa. Mas eu não conheço ninguém que prefira os comprimidos. Acho que todo mundo prefere comer. Por quê? Porque comer é agradável, porque comer é gostoso, porque comer é legal. Comer faz nos sentir bem. E tomar comprimidos não. Mesmo que seja para abastecer-se das mesmas vitaminas, na mesma quantidade. Mas a gente prefere comer. É a mesma coisa do amor conjugal, do amor entre o homem e a mulher. Ele pode permanecer sem o amor romântico? Pode, como eu mencionei, ele pode permanecer. Mas é melhor com o sentimento romântico. É melhor, é mais legal, é mais agradável, é mais gostoso. É bom. A escritura, ela dá certos alertas em relação ao coração, né? Por exemplo, na profecia de Jeremias, no capítulo 17, lá diz, né? O coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Ninguém pode conhecê-lo. Por que
faz-se esse tipo de alerta em relação aos sentimentos, né? É porque os sentimentos, eles são oscilantes, tá? Não dá para ser diferente. Porque nós somos seres humanos e estamos em constante transformação. As células suas do seu corpo hoje não são as mesmas de ontem, certo? Os anjos não passam por isso. Entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, eles estão rigorosamente iguais. Os seres humanos não. Os seres humanos, eles são oscilantes, naturalmente oscilantes. Então, seus sentimentos também serão assim. Estou falando isso porque essa é uma característica que pode causar problemas? Pode, mas você tem que entender que ela faz parte da vida. Isso é assim mesmo. É dessa forma que as coisas funcionam. Os sentimentos, eles não são naturalmente estáveis. E os sentimentos românticos também não. É por isso que eles precisam da ordenação da inteligência e do fortalecimento da vontade. Então, por exemplo, eu peguei algumas referências da literatura, referências que eu gosto muito. Separei algumas, né? Quem não tiver lido, procure para ler. Né? Por exemplo, Romeu e Julieta, de Shakespeare, né? Um amor romântico avassalador que nasce no meio de um conflito. Tanto que tem um momento que a Julieta ela fala assim, né? Meu único amor nasceu do meu único ódio. Porque ela se apaixona, né, pelo membro da família rival. Então, os sentimentos, eles são assim. Eles não pedem permissão. Eles acontecem. Isso pode torná-los perigosos, dependendo do caso, né? Por exemplo, se você se apaixona por alguém, por quem você não pode se apaixonar? Por uma pessoa casada, enfim, por outra pessoa que já tem outros compromissos, né? Mas você precisa saber que as coisas funcionam assim. Os sentimentos têm esse potencial, por isso que eles precisam da ordenação, da inteligência e do fortalecimento da vontade. Hamlet também, Hamlet ainda em Shakespeare, né? Os sentimentos muitas vezes, e o sentimento romântico também, eles são ambíguos, eles são contraditórios muitas vezes. Tem uma cena no Hamlet, o casal em questão é o rapaz, né, o Hamlet, e a Ofélia. E eles têm uma discussão num determinado momento, né, que ele está tão cego pelo desejo de vingança do pai dele, que ele já não se preocupa tanto com o amor que ele sempre sentiu por ela, e aí tem um momento que eles discutem, e ele começa a falar, e ele fala assim, eu cheguei a amar você de verdade, mas eu não devia amar você, porque você não é de confiança, porque você não apoia os meus planos, e você isso, você aquilo, não sei o que, não sei o que, e é por isso que eu nunca te amei. Ele fala, ué, mas amou ou não amou? Amou. Mas é que os sentimentos são assim. Os sentimentos são assim, contraditórios, ambíguos. Eles convivem com os outros sentimentos. O amor romântico, ele convive com os demais sentimentos. Ele convive com o medo, ele convive com a raiva. Não só com a alegria, ele convive com tudo. E aí é como se ele vivesse se acotovelando com os demais sentimentos, provocando esse tipo de confusão, né? Tragédia grega, Medeia, né? O autor chama Eurípides. Ela, o amor que ela sentia por Jasão, o marido, né? Mas assim, um amor tão desordenado, tão descontrolado, que quando ela é traída, aquilo se transforma num ódio avassalador, né? No qual ela trama a morte não apenas da amante, como também dos filhos, para atingir Jasão. Já que você não sofre pela minha falta, você vai sofrer pela falta deles. Vou te fazer sofrer pela falta deles. Aquilo era amor romântico? Era. Não era caridade, não era a forma perfeita de amor, mas era um amor romântico. Mas um amor romântico desordenado, um amor romântico descontrolado. Não estava ordenado pela razão e não estava fortalecido pela vontade. Então, o amor romântico ele tem essas características, né?
ele tem dias de intensidade, ele tem dias de aridez, ele tem momentos de entusiasmo, tem momentos de cansaço. É justamente por isso que ele não pode ser o fundamento último do amor. O amor não pode se fundar no sentimento romântico. Né? O amor ele tem que se fundar na decisão de amar, na fidelidade, ao compromisso de amar, ao compromisso de perdoar, ao compromisso de cuidar, ao compromisso de apoiar. Mas ele não pode ser descartado, porque senão estes compromissos todos podem tornar-se insuportáveis. Ele é como... Pensem vocês, né? Por exemplo, a gente está tá aí chegando, né, na época, ou já passamos, já nem me recordo mais, eu estou meio confuso com datas, dos festejos de São José. 2 anos atrás, eu estava numa cidade do Tocantins chamada Porto Nacional. Porto Nacional no Tocantins é um lugar extremamente quente, mas quente assim, insalubre. Tanto é que você vê na época de verão, na rua não tem ninguém. Todo mundo está em locais fechados, climatizados. Aí, vejam vocês, né? Os aparelhos de ar-condicionado, eles são indispensáveis à vida das pessoas lá? Não, não são. Elas não vão morrer de calor. Elas vão continuar vivendo. Mas a vida vai ser horrível. A vida vai ser sofrida, vai ser ruim, vai ser chata, vai ser irritante. Então, o fato do ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado num lugar como aquele, não ser essencial para a existência da vida, não faz com que ele seja descartável, dispensável. Pelo contrário, ele é importantíssimo. Ele torna a vida melhor, ele torna a vida agradável. Ele torna a vida suportável. O amor romântico, ele tem essa função no amor conjugal. Ele não necessariamente impede o cumprimento dos deveres do amor, mas ele torna esse cumprimento de dever suportável e até agradável. Ele faz com que nós consigamos suportar o peso da responsabilidade e as tribulações que o amor conjugal traz, que São Paulo disse, aqueles que se casarem terão tribulação na carne. Ele até disse, eu preferia que vocês não se casassem, que permanecessem como eu. Assim como Jesus Cristo também já havia tido um diálogo semelhante lá não me lembro agora se foi o capítulo, acho que não me lembro agora se foi o capítulo 6º ou 9º do Evangelho de Marcos, mas em Mateus está no capítulo 19, né? Que ele começa a falar sobre os deveres do casamento, e quando ele termina de falar, alguém fala para ele assim, nossa, se é assim é melhor não casar. Aí Jesus responde, né? Faça isso quem puder. Quem puder não se casar, não se case. Porque se casar é desse jeito. Mas aonde que esse é melhor não se casar torna-se eu quero me casar? É através do amor romântico. É através do sentimento romântico. É o sentimento romântico, o afeto, que torna esses problemas suportáveis, que torna essas tribulações suportáveis. O amor, o sentimento romântico, ele também, ele não impede, ele não evita o uso da linguagem romântica, da linguagem afetiva, né? Que não é de maneira nenhuma sinal de fraqueza ou de imaturidade, não. É expressão do amor que existe. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Tanto é verdade que a própria Escritura tem um livro inteiro chamado Cântico dos Cânticos, que é contido do início ao fim apenas de expressões românticas. Expressões românticas da maior intensidade. Por exemplo, eu separei algumas, né, que são mais conhecidas. Eu gosto muito, esse trecho aqui é o meu predileto, o capítulo 8º do Cântico dos Cânticos.
Eu viro e mexo, eu dou um jeito de postar ele em algum lugar. Né? Ponha-me como um selo sobre o seu coração. Ponha-me como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e a paixão é impetuosa como o abismo. As chamas do amor são chamas de fogo, são chamas de Deus. Capítulo 2 também. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Em que eu falei da doçura da entrega. Não, você não tem medo de... Não há medo em se entregar à pessoa que você ama. Porque você ama. Capítulo 3. Encontrei a pessoa que a minha alma ama. Agarrei-a e não a deixarei mais. Capítulo 4. Agora do pastor para com a Sulamita. Você feriu o meu coração, minha irmã, minha esposa. Você feriu o meu coração com o seu olhar. Ainda no capítulo 4. Você é toda bela, minha amada. Em você não há defeito. Capítulo 1. O seu amor é mais delicioso do que o vinho. Então, hoje em dia existe, né, tanto do lado masculino como do lado feminino, uma apologia contra a emoção romântica, né? Que supostamente seria uma demonstração de fraqueza, supostamente seria uma demonstração de vulnerabilidade, etc e tal. Mas nem Deus se refreou de colocar essas expressões na própria Escritura para falar do amor. E tem alguém que seja mais forte do que Deus? Tem alguém que seja mais maduro do que Deus? Né? Então, nem ele se refreia de falar dessa forma. Né? A Escritura ela fala sobre esse amor vivo, que deseja, que busca, que sofre, que se alegra, que se entristece, que se encanta, que se desaponta e perdoa e volta e tal. É um amor vivo. Um amor vivo. Que está se desenvolvendo dia após dia. E a experiência concreta do amor conjugal revela isso. A experiência concreta do casamento, ele mostra isso. Ela mostra isso. Então, o amor romântico ele pode se manifestar de diversas formas diferentes, em diversos contextos diferentes. Né? A saudade que se torna quase insuportável quando a pessoa está longe. A alegria na hora do encontro ou do reencontro. Né? Eu me lembro que eu estava assistindo esses dias uma série que eu gosto muito, Eu, a Patroa e as Crianças, e a menina adolescente começa a namorar o rapaz, e aí quando tem em várias cenas, em vários episódios acontece quando toca a campainha, que ela sabe que aí ela vai correndo atender, e a mãe fala devagar, 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 devagar. Porque é a ansiedade do encontro, a alegria do encontro. Né? O cuidado espontâneo, aquele cuidado espontâneo que não foi solicitado, mas que a pessoa oferece porque ama, porque quer acarinhar. Né? O desejo de estar junto, a presença, né? o cuidado no carinho, no cotidiano. E isso envolve também a parceria nos atos de religião. Né? Então, o matrimônio de Tobias e Sara, na Escritura, mostra isso também. Lá no capítulo 8 mostra, né, que o amor conjugal ele também envolve a prática conjunta dos atos de religião, né, como, por exemplo, ir à missa, né, no nosso caso, ir à missa juntos. Né, o sacrifício, porque o matrimônio é sacramento de serviço, então é um sacrifício. A partilha da mesma fé, a profissão da mesma religião, tudo isso faz parte do amor romântico. Né? Tudo isso pode melhorar o amor romântico.
Isso é forma de linguagem do amor. Todos esses elementos, né, da comunhão dos atos de religião, da saudade, do cuidado, do carinho, da demonstração de afeto verbal ou física, tudo isso é linguagem de amor. Tem um livro muito bom do C.S. Lewis, né, Os Quatro Amores, muito bom, aonde ele distingue ali, né, as três formas naturais de amor, né? Primeiro, a afeição, segundo, a amizade, e terceiro, o amor romântico, né, o eros, o desejo, e a forma de amor sobrenatural, que é a caridade. Quando a pessoa está iluminada pela graça, tem a graça infusa dentro de si, e, portanto, tem a capacidade de praticar, exercitar a caridade não substitui esses outros amores. Eles não deixam de existir. O eros, o amor romântico, o desejo, a amizade, a afeição, eles não deixam de existir, eles continuam existindo. Só que eles existem numa forma melhor, eles são fortalecidos pela graça. Quem não leu esse livro, leia, é muito bom. Então vejam vocês que a vida espiritual, a busca pela santidade, a prática das virtudes, nada disso elimina o amor humano ou substitui o amor humano, o afeto romântico. Não. O problema não está no sentimento. O problema está em ordenar o sentimento, mas não sufocá-lo, não disfarçá-lo, não ocultá-lo, não deixá-lo não deixá-lo de lado. Não. Mas influí-lo de maneira segura, de maneira ordenada. Amar em intensidade não é um problema. O problema é não amar. Isso sim é um problema. O frio na barriga, as borboletas no estômago não são um problema. Elas serão um problema se a pessoa achar que pode viver apenas delas. Mas se a pessoa tiver consciência de cumprir os deveres de justiça juntamente com o sentimento romântico, elas não serão problema nenhum, pelo contrário. Elas tornarão o cumprimento do dever uma coisa boa. Então, amar é sim querer o bem do outro, querer o céu para o outro, mas também é se alegrar com o outro, se alegrar porque o outro existe, se alegrar em ter o outro perto de si. Também é isso. Amar também é gostar, também é querer, também é desejar, também é vibrar, também é sofrer. Tudo isso também é amar. O amor romântico, ele é uma realidade que ele envolve a pessoa inteira, conforme a gente viu a fala do Papa Paulo VI. Ele envolve a inteligência, sim, envolve a vontade, sim, e ele envolve a afetividade, sim, a sensibilidade, sim, também. Então, se nós não descurarmos de nenhuma dessas facetas, né, a experiência do amor tende a ser a melhor possível dentro da nossa circunstância. Né? E justamente por ser a melhor possível, mais conforme ao plano de Deus. Porque o amor romântico provém também de Deus. Não provém de outra fonte que não seja Deus. Uma frase muito bonita que eu achei para encerrar a aula que eu coloquei aqui. O amor não foi feito apenas para estar certo, mas para estar vivo. Bonito, né?
Mas não é minha, não. Vamos concluir? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.